Hoje eu vou te contar o que ninguém te conta sobre fechamento de negócio, como realmente ter resultado. Vou te provar isso agora. Você conhece alguém que fala que depois de receber um conhecimento conseguiu fechar 80% das suas vendas, que nem o Paulo que vai aparecer aí agora? Meu nome é Paulo Ferreira e eu sou sócio proprietário da Móveis Prosperitar, Móveis sob medida. Trabalho com a parte comercial. A nossa taxa de conversão hoje ela gira em torno de 80% a 90%, graças à ferramenta, habilidade em que vai desenvolvendo, aplicar na hora correta, no momento correto. É impossível a gente não ter aumento no resultado dentro da empresa. Se hoje eu posso dizer, dentro da parte comercial, a gente teve assim, uma mudança de 200% em relação ao que a gente praticava e que hoje a gente pratica. A gente aumentou a nossa equipe, tivemos que aumentar a nossa equipe dentro da fábrica, produção. Esse depoimento do Paulo não deu nem 2 meses depois de ter feito treinamento conosco. Isso é um resultado real. Essas técnicas que se ouvem para fechamento de negócio, elas têm um público que elas fecham. Elas não fecham para todo mundo. Qual é o público? O ticket pequeno. Ticket pequeno, técnicazinhas de fechamento ajudam. Mas estamos falando de ticket de R$300 para baixo, 300 até R$1.000. Vamos dizer que é relativamente pequeno. Venda de alto valor agregado, venda que o poder de decisão do cliente conta muito na vida dele, porque ele vai decidir um valor mais expressivo, um valor que vai passar desses R$1.000. Ele tem outras necessidades, necessidades da psique, né? Necessidades do anseio do próprio ser humano. E se você não entender essa natureza do ser humano, você, vai deixar o cliente com a eterna dúvida. Por quê? Porque é uma decisão que vai pesar muito na vida dele. Então ele não vai tomar facilmente, ele vai ficar indeciso. Por que muitas vezes você não fecha tanto negócio? Essa é a pergunta que nós vamos te responder. Então, esse cliente que tu viu aí, obviamente, não foi só uma técnica de fechamento que fez ele fechar 80% dos clientes que ele atende. E olha que índice maravilhoso, 80%. Se alguém te prometer que vai fechar 100%, tá mentindo, tá? Mas o que tem que se entender? Primeiro, ele teve lá no início do processo de venda uma triagem melhor, mais eficiente ao captar o cliente. A gente desenvolveu estratégias para ele conseguir estar diante de clientes com real potencial de venda. E nisso tudo, na coragem de fazer essa seleção, essa triagem, já gerou no próprio cliente uma certa credibilidade, aquela coisa mais desinteresseira. Se tu quer, é assim. Se tu tem interesse, a gente trabalha assim, tipo, não tô desesperado para te vender. E a maior parte das técnicas de fechamento, elas mais revelam no vendedor um desespero do que realmente uma habilidade. Também mostra que você tem um produto eficiente. Mas tudo bem, isso é lá no início, na prospecção. Mas por que eu tô te dizendo isso? Porque quando você fica gastando tempo olhando vídeos só de técnica de fechamento, todo mundo diz mais ou menos as mesmas técnicas. Mas o que vai fazer funcionar é outro tipo de análise. E a primeira coisa que você tem que analisar é você. E isso é desafiante. É você. Então tá gostando do conteúdo? Vou te conduzir numa análise sobre você. Desce o dedão aí, já dá o like e já nos segue, porque aqui você ouve a verdade que funciona. Na minha equipe comercial, no passado, eu tive um rapaz que um dia ele disse isso, né? Cansei de ser o vendedor bonzinho. O que ele queria dizer com isso? Que ele conseguiu identificar nele que essa coisa de ser querido, de ficar com receio de insistir, estava dificultando. Ele saía como querido, mas ele não insistia. E a pergunta é, quando você está ali para fazer o fechamento, você tem a coragem de tentar fechar? Você volta e meia, não fica receoso? E quantas vezes tu insiste? Essa é a primeira coisa. Porque se você não insiste nem em 4 vezes, mas eu vou ser chato. Não. Primeiro vamos entender se tu tem coragem para fazer isso. Depois vamos descobrir como insistir sem ser chato. Mas lembra, a primeira análise de talvez por que você não está fechando tanto negócio, está na tua falta de autoconfiança, está limitada a ti. Então, eu vou pro fechamento, eu tento fechar negócio, eu me analiso. E quantas vezes eu insisto? Por que eu não insisto? Talvez porque eu não acredito tanto no meu produto. Porque quando tu sabe que se o cliente fechar com o teu produto, o teu serviço,
serviço, ele vai no final ficar satisfeito, tu garante o taco, tu não tem medo de insistir. Tu insiste porque tu entendeu que essa é a tua função, cara. Você é vendedor, você tem que fechar negócio, tem que insistir. E depois que você insiste, o cliente te diz, cara, muito obrigado, ainda bem que tu insistiu, valeu a pena. Mas se você está inseguro com o produto, com o serviço, é natural que tu tenha receio, afinal de contas, tu tá prometendo algo, tu tá botando a tua cara a tapa. Então, todas essas questões são questões que tu tem que te avaliar. Agora, chegou lá na hora do fechamento, foi pro momento do fechamento, algumas técnicas podem te ajudar? Pode, mas tu tem que ter feito algo antes. O que é esse algo antes? É ter entendido a natureza humana e preenchido algumas necessidades que vão descartar a necessidade do cliente de buscar mais opções, de pechinchar tanto, de adiar a decisão. Que necessidades são essas? O ser humano, ele quer muito se sentir importante. O ser humano quer muito conhecer as pessoas e ter bons vínculos. O ser humano quer sentir que ele é especial. E tudo isso se faz muito antes de chegar na hora da venda. Inclusive, isso é a coisa mais importante. Você atuar dentro do cérebro do cara aqui, dando para ele, ao longo da tua visita, essas necessidades que eu falei sendo satisfeitas. E se tu não conseguir isso, lascou. Como eu faço isso? Vamos entender o seguinte. Tem alguém que tu tem um carinho, uma amizade? Tem alguém que só de pensar de ir num lugar e saber que essa pessoa vai estar lá, tu já fica mais feliz, que vai poder trocar uma ideia, tu vai poder conversar com essa pessoa. Essa pessoa, ela provavelmente atende essas necessidades. Necessidade de ser importante, necessidade de uma conversa gostosa, de ter, naquele momento, tenta dar um certo prazer do diálogo, que a gente tem isso. Então, o vendedor que realmente é aquele mosca branca, a primeira coisa que ele realmente faz é se tornar amigo. Ele não se assusta com a arrogância que muitas vezes, quando tu vai fazer uma visita comercial, o cliente é um pouco arrogante, isso é um dispositivo de defesa, que ele dá uma de nojento, que ele dá uma de durão. Ele passa por tudo isso, ele quer realmente conhecer o cliente, ele quer realmente fazer amizade, ele quer realmente ter um histórico de bons relacionamentos. O vendedor mosca branca, ele entende, não no discurso, mas no íntimo dele, que aquele cliente tem coisas para ele aprender, então ele se coloca no papel de aprendiz, ele quer saber a história do cara, quer saber como o cara chegou ali, ele realmente quer saber quais são as preocupações, os anseios, o medo, ele quer saber o que o cliente busca com esse produto, em que situação, é para atender o que na vida dele. Então, toda essa dedicação, todo esse vínculo, mata esse grande anseio. E a pessoa, se ela gostar de ti, ela quer continuar tendo um relacionamento contigo. E isso faz com que ele decida comprar. Tudo isso é o que faz a diferença. Tudo isso faz que o preço, na maioria das vezes, não seja uma objeção. Você já ouviu muita gente dizer, o preço não é o que faz tudo. Mas se tu não tem o outro tanto, o preço vai ser tudo, pode ter certeza. Porque se você é só mais um, cara, preço é tudo. E a gente sente isso. A gente sente quando uma conversa é boa. Mas às vezes a gente tá tão apavorado com ter que fechar, com ter que ganhar dinheiro para pagar as contas, com a pressão da meta, que a gente não consegue se dedicar pro cliente, aprender com ele, conversar, entender ele. E aí automaticamente tu tá com essa ansiedade te conduzindo quanto antes para fechar e quanto antes tu tá saindo com um não. E mesmo que tu insista, mesmo que tu tenha decorado todas as técnicas de fechamento, elas não te ajudam muito. Agora, as mesmas técnicas, depois de você ter feito tudo isso, vão fazer a diferença. Então, se você tá lá no final e não sabe como ir para o fechamento, vamos dizer que tu tá vendendo algo que é para a família e você foi inteligente de pegar o nome do filho do cara durante a conversa e diz, me diz aí, vou vender uma piscina, sei lá, né? E me diz, e o Pedro vai ficar feliz com essa piscina? Vai. E tu na piscina com o Pedro vai dar memórias para ele lembrar o pai maravilhoso que ele teve? É isso que tu quer? De verdade?
Mas é isso que vale a vida? Então não tenho como te agradecer pela oportunidade de também fazer parte dessa história. Então, a mão mesmo, tô indo pro fechamento. Eu tô fazendo coisas muito simples. Tô fazendo o cliente pensar aqui, nele lá na piscina, com o Pedro. Se eu fui mais a fundo e descobri, sei lá, que ele quer ensinar o filho a nadar. O que mais me encanta na nossa visita, tô falando assim como se o cliente estivesse aqui, mais me encanta nessa nossa visita é o tipo de pai que tu quer ser, cara. E tá sendo. Tu quer não só simplesmente que teu filho aprenda a nadar, tu quer tu ensinar ele, tu quer passar esse tempo e fazer parte da história dele, tu podia mandar numa escola de natação. Então, tu é um baita cara, irmão. E de verdade, nessa piscina aqui, muito mais que tomar banho, tu vai estreitar ainda mais os laços com esse filho que tu ama tanto. E pode ter certeza, se um dia tu pensar em tirar a piscina, só de olhar pra ela, tudo que tu vai lembrar vai vir na cabeça, tu e teu filho, perigo, vocês nunca mais tirar essa piscina e eu vou ter a honra de fazer com todo o capricho do mundo, de entregar nos mínimos detalhes. Então eu tô apelando pro emocional, mas eu cheguei lá, nem falei de preço. Aí, se você nunca viu isso funcionar, é natural de, cara, isso é bom demais, isso não existe. Por que eu tô te dizendo isso? Cara, são 20 anos. 20 anos as pessoas dizendo, cara, os caras fecharam comigo valores sem perguntar o preço. Você não acredita nisso? Eu te entendo, de verdade. Mas você tem que me entender. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. Vamos fazer um desafio para você? Desafio, as próximas 5 visitas que você fizer. Só faz isso. Depois vem aí e coloca o comentário. Tu vai entrar sem pretensão nenhuma de vender. Tu vai ter só um único objetivo, só isso, mais nada. Dizer, esse cara, por mais filha da mãe, por mais chato que ele seja, essa pessoa, por mais que não bata o meu santo com ela, meu único objetivo é virar amigo dele, é aprender com ele, é descobrir o que ele é melhor comigo, é conhecer a história dele, meu único objetivo. Ele pode não comprar, se bobear, nem vou oferecer, mas que eu vou virar amigo dele, vou aprender com ele, eu vou. 5 visitas nesse espírito. Depois tu volta aqui e me diz se tuas vendas não aumentaram. E se tu não clicou no botãozinho do seguir e te inscrever, irmão, aqui as tuas vendas vão decolar. Você, a partir de agora, é um mosca branca. Valeu!